e eu acho também, além do problema efetivo desse tema, ele é interessante porque faz uma relação com a questão que a gente vai abordar agora, Antônio, o pessoal que acompanha aqui o Outra Manhã, que é, na prática, a captura dos recursos do Estado pela iniciativa privada. E quando a gente fala em iniciativa privada, a gente está falando de grandes companhias, de grandes empresas. E hoje a gente vai falar de novo dele, Elon Musk, porque ele personifica de uma forma perfeita essa disputa de recursos públicos que vão acabar indo parar nas mãos da iniciativa privada, inclusive por meio de uma atuação que hoje é bastante escancarada, né? Então, vamos partir dessa notícia aqui, que é uma matéria que saiu na revista Fórum, que diz o seguinte: prioridades de Trump no espaço. NASA perde, SpaceX de Musk ganha. Né? Então, a gente tem aí um cenário em que o bilionário, que é dono da SpaceX, dono da Tesla, dono do X, a Starlink, que é uma subsidiária também da SpaceX, está ganhando, a gente vai falar aqui, está ganhando espaço no governo dos Estados Unidos, e ele não só orienta os cortes que atingem, que estão ali atingindo hoje a própria estrutura de Estado dos Estados Unidos, como ele também ainda dá pitaco, por exemplo, na política espacial. E antes da gente falar especificamente disso, vamos só recuperar um pouquinho o que tem sido o papel de Elon Musk no governo de Donald Trump. Né? A gente tem o primeiro, inclusive ele, com essa foto na motosserra, uma motosserra presenteada pelo presidente argentino Javier Milei, naquele evento de extrema-direita, o CEPAC, que foi realizado nos Estados Unidos. Uma imagem bastante icônica e bastante patética, para a gente ser bastante, né, para ser claro, né, para ser evidente aqui. Só que hoje o Musk ele lidera de uma forma informal o tal do Departamento de Eficiência Governamental DOGE, que foi criado pelo Trump na tentativa, segundo ele, de modernizar a tecnologia, softwares federais para maximizar a eficiência e a produtividade no aparelho estatal dos Estados Unidos, né? É bom lembrar que, primeiro, esse departamento ele não é um departamento oficial do governo, é um comitê consultivo, só que essa marca DOGE já foi apropriada pelo Trump para fazer mudanças na própria estrutura ali da administração federal dos Estados Unidos. Tanto que nós tivemos o Serviço Digital dos Estados Unidos, né, que tinha a sigla em inglês, o SDS, que ele foi renomeado como Serviço DOGE. Então, para as pessoas entenderem que confusão é essa. Primeiro, o Musk, ele lidera esse departamento, ele mesmo fica fazendo propaganda do tal do DOGE há muito tempo, né? Na campanha já se dizia que ia se implantar isso, só que a saída legal, e a gente vê que é legal do ponto de vista formal, porque está sendo muito contestada na Justiça dos Estados Unidos, foi criar esse comitê consultivo. O Musk tem uma equipe bastante reduzida, inclusive de pessoas que trabalham já com ele nas suas empresas, né? Jovens que têm acesso a dados confidenciais, que têm acesso a números, estatísticas do governo dos Estados Unidos como nenhuma outra pessoa tem, inclusive próprios funcionários federais ali da administração conseguem ter acesso àquilo que o Musk tem, e ele está fazendo isso com a desculpa de que vai promover cortes, né? Primeiro que a gente vê por essa notícia que digamos, essa atuação de Elon Musk já causou uma reação, porque 21 integrantes desse DOGE, mas não é o DOGE no sentido estrito, ali o departamento do Musk, mas sim o DOGE que foi renomeado, aquilo que eu falei, o Serviço Digital dos Estados Unidos, eles acabaram pedindo demissão, porque todos eles estavam sendo levados a usar as suas expertises para promover cortes, para promover demissões, inclusive tem um programa de demissão voluntária que a gente vai falar dele um pouquinho aqui adiante, e na carta de demissão, esses funcionários falaram o seguinte, vou pegar aqui um trecho literal: não usaremos nossas habilidades como tecnólogos para comprometer os principais sistemas governamentais, colocar em risco dados confidenciais dos americanos ou desmantelar serviços públicos essenciais. Não emprestaremos nossa expertise para executar ou legitimar as ações do DOGE. Então, foi isso que os funcionários disseram numa carta. E aí, como o DOGE tem enfrentado diversas contestações do ponto de vista judicial, porque não se sabe, ele está num limbo na prática, né? Não se sabe
qual o papel que ele tem, o que o Musk tem acesso, o que ele não tem, é tudo muito pouco transparente. Nessa semana, Donald Trump anunciou aqui que a Amy Gleason, que é essa pessoa, né, também uma pessoa que envolvida nessa área de tecnologia, tem um longo currículo na iniciativa privada, mas que atuava como consultora do próprio governo dos Estados Unidos, ela é a executiva que comanda o DOGE. Né? Para se ter uma ideia, ninguém sabe há quanto tempo ela está nessa função, porque não tem ali, como tem aqui no Brasil, um diário oficial, porque, em tese, é um departamento que não pertence ao Estado. Então, desses processos judiciais, inclusive, que eu citei que contestam o DOGE, tem um que foi perguntado ao advogado do Departamento de Justiça quem era a pessoa que comandava. E ele falou, eu não tenho resposta para isso. Né? Em outro processo, inclusive, o advogado falou que, olha, o Elon Musk está supervisionando, mas ele não é quem manda. E aí, ontem, na quarta-feira, chegou ali um dos porta-vozes dizendo que, olha, não, Amy Gleason é administrador do DOGE há algum tempo, acredito que há muitas semanas, há pelo menos um mês, quer dizer, a falta de transparência de tal nível que ninguém sabe quem manda efetivamente. Mas o que se sabe é que isso foi uma saída formal para evitar ainda mais problemas jurídicos nessa atuação de Elon Musk e desse departamento, que em tese é um comitê consultivo, mas que manda mais do que muita agência. Tanto manda mais que muita agência, que conseguiu, e agora sim a gente volta para a notícia, conseguiu promover esse programa de demissão voluntária que levou 900 funcionários da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, a se demitirem, a aceitarem essa oferta, entre aspas, realizada dentro dessa proposta do republicano de cortar gastos. Isso equivale, para se ter uma ideia, a 5% da força de trabalho da NASA, que conta hoje com 18 mil funcionários. Esses trabalhadores vão ter salários e benefícios até 30 de setembro de 2025, desse ano, e depois vão ser desligados de forma oficial. Ninguém sabe, na verdade, como isso pode comprometer as próprias missões da NASA, né? Porque a NASA tem algumas missões em andamento, tem alguns projetos, tem até o anúncio do Donald Trump de que queria ir para Marte, né? Muita gente talvez gostaria que isso se concretizasse, né, no caso dele, mas além dessa missão, ainda tem uma missão Artemis, que pretende levar novamente astronautas ao solo lunar. E aí, o que acontece, né, dentro dessa questão? A SpaceX é ali a companhia que trabalha também com a questão da exploração espacial, inclusive transporta equipamentos até estações, é a empresa de Elon Musk, e essa não sofreu cortes, viu? Essa aí tá tranquila, tá sossegada, tem vários contratos com o poder público dos Estados Unidos, mas ela não foi alvo de corte nenhum. Muito pelo contrário. O Elon Musk, inclusive, né, a gente está vendo aqui a imagem dessa estação espacial, que é a Estação Espacial Internacional, que é fruto de uma cooperação das agências, não só dos Estados Unidos, mas do Canadá, Europa, Japão e Rússia. Né? É o principal local onde os astronautas que estão em órbita trabalham nas suas pesquisas. E ela está para ser desativada. Né? Tem um prazo aí até 2030 para ela parar de funcionar e depois vão ser exploradas outras formas de cooperação entre essas agências. Só que o Musk quer que ela seja desativada em 2 anos. E ele defendeu isso, inclusive, no X, no Twitter, que é o grande megafone que ele tem para propagar suas ideias. E tem um detalhe, que a SpaceX já foi contratada pelo governo Biden justamente para desenvolver uma espaçonave que vai ser acoplada a essa estação e levá-la para fora da órbita, o que vai provocar sua desintegração. Então, o responsável por desativar essa estação já é Elon Musk e a sua SpaceX, que inclusive é um contrato de 843 milhões de dólares, né? Algo aí em torno de quase 5 bilhões de reais. Então, ele já está ganhando com isso, só que ele quer ganhar antes do prazo previsto. Inclusive, ele falou numa das postagens, vamos para Marte, né? Exclamando ali. E aí você pensa, mas quem vai para Marte? A NASA ou a SpaceX? Quem que os Estados Unidos vai colocar como principal, digamos, explorador dessa missão? Então, a gente vê que o Musk, ele faz não só a promoção desses cortes, os cortes não atingem as suas empresas,
como também ele dá pitaco, e pitaco que a gente está falando não é só um palpiteiro, ele tem influência para modificar políticas públicas em que ele pode, na verdade, ser o grande vencedor, como nesse caso da exploração espacial. E aí a gente tem esse dado que é muito interessante do The Washington Post, porque, primeiro, a gente tem que dizer que esses cortes promovidos pelo Musk, segundo reportagens, né, não trazem economia de fato. Né? Quase 40% dos contratos federais que o governo do presidente Donald Trump afirma ter cancelado, eles não significam economia rigorosamente nenhuma. Né? Isso por quê? Porque são contratos ou que já foram liquidados ou que o governo tem obrigação legal de gastar os fundos, já que eles foram separados no orçamento, ele vai ter que cumprir aquele contrato. Então, teve até um professor de direito que disse numa matéria o seguinte: é como confiscar munição usada depois que ela foi disparada. Então, quer dizer, não adianta rigorosamente nada. Só que aí a gente vê a estratégia da extrema-direita. Nós cortamos tanto, tá, e economizou o quê? Não economizou nada. E, de novo, esses dados não são transparentes. Ninguém sabe exatamente o que se economizou, o que foi cortado, o que não foi. É tudo muito obscuro. E aí, quando a gente vê esse tipo de atuação do Elon Musk, a gente percebe que, primeiro, que não é uma coisa nova, né? Só que agora ela está explícita, escancarada. Essa reportagem do Washington Post mostra que, ao longo dos anos, Musk e as suas empresas receberam pelo menos 38 bilhões de dólares em contrato governamental, empréstimo, subsídio e crédito fiscal. E muitas vezes, em alguns momentos críticos para a economia do país e para o próprio cidadão estadunidense, que ele tinha seus benefícios cortados, limitados, enquanto Elon Musk estava ganhando dinheiro e muito dinheiro. Só em 2024, os governos federal e também os locais comprometeram pelo menos 6 bilhões e 300 milhões de dólares. De novo, a bagatela aí de quase 35 bilhões de reais com as empresas de Elon Musk. E o ano passado, né, a gente vê, foi o maior valor até o momento, o que mostra o seguinte: a influência dele, ela não se dá só agora, é que agora ela está explícita, ela está escancarada, ela não tem nenhum tipo de freio. Mas no governo de Joe Biden, Musk já era muito influente. Não só no governo de Joe Biden, mas em governos democratas dos Estados Unidos, como o governo da Califórnia, que acaba subsidiando ali os veículos elétricos da Tesla, e mesmo assim, agora o Musk parece que está em dificuldade porque as pessoas estão rejeitando os veículos elétricos da Tesla por conta do seu posicionamento político. Né? E aí a gente parte, né, como a gente está falando desde o começo, se trata de uma disputa de recursos públicos e de uma captura do Estado muito mais profunda do que simplesmente aquele lobby que você faz ali, né, que a iniciativa privada faz, que a gente vê aqui no Congresso brasileiro, que vemos também nos legislativos e nos executivos e judiciários do mundo todo, mas agora não, agora é uma apropriação mesmo, né? É algo muito mais profundo. E a gente vai para esse artigo aqui, para finalizar, do The New Yorker, né? É um artigo escrito pelo Kyle Shaika, que ele cita, inclusive, a historiadora Janice Mimura, que ela vê uma união proativa dessa indústria e do poder governamental, no qual o Estado acaba conduzindo uma política agressiva às custas dessas normas liberais. Né? Então, quer dizer, nessa administração Trump, a gente tem uma classe de lideranças do Vale do Silício, e isso ficou bem evidente, inclusive naquela foto que tem ali os donos das Big Techs na posse de Donald Trump, e isso se trata de uma tomada de poder por alguns tecnocratas que essa historiadora, inclusive, denomina como tecnofascismo, como a gente vê aí no título. Né? E por que essa historiadora japonesa faz essa definição e também remete, na prática, à própria história do Japão? Porque na história do Japão, quando a gente vê ali no pré-Segunda Guerra, os especialistas com mentalidade tecnológica ali, algumas pessoas que tinham muito dinheiro, acabaram colaborando com o governo, imprimiram essa lógica de, olha, a gente tem que ser, do ponto de vista racional e tecnológico, muito mais proativo, tem que enxugar aqui, tem que enxugar ali, tem que... Tentou, na verdade, passar essa questão de eficiência administrativa como
Hoje a gente vê um monte de gente defendendo isso, inclusive, como se o Estado pudesse agir como uma empresa. E não como uma empresa qualquer, mas como uma empresa de tecnologia que vai trazer eficiência, economia e uma suposta racionalidade. Porque, em tese, esses industriais, eles são melhores do que qualquer um. Né? E a gente vê a farsa deles serem melhores do que qualquer um quando eles precisam desse montante de dezenas de bilhões de dólares vindos do Estado. Mas o fato é que o Vale do Silício hoje, que é comandado por esse homem aí da foto, por Elon Musk, né, tem a sua liderança entre... Porque não é só ele, a gente tem o Zuckerberg, tem outros aí donos de Big Techs que estão interessados nessa captura do poder. Eles estão querendo não só os recursos públicos, mas como implementar a sua ideologia e passar a sua ideologia como se fosse a mais correta. Essa do Estado enxuto, do Estado funcionando como empresa, do Estado que, em tese, seria muito melhor administrado com os avanços tecnológicos que só o Vale do Silício consegue oferecer. A gente já vê hoje que o DeepSeek mostrou que a realidade não é essa. Também podemos ver a catástrofe, é muito interessante o trabalho dessa historiadora, porque mostra que foi isso que levou o Japão a um regime fascista, a entrar na Segunda Guerra Mundial, e a depois, inclusive, esses próprios tecnocratas conseguirem recuperar sua imagem e chegarem ao poder, porque eles não pegaram toda a carga política e a responsabilidade que era atribuída, por exemplo, ao próprio governo do Japão. Então é necessário ficar atento para que nós tenhamos essa noção do perigo que representa o tecnofascismo representado por essa figura, Elon Musk, mas não só por ele, Antônio.